tá na área aí, ó. Oi, Elaine, para o senhor, como é que tá? Tranquilo? Hoje é a última, Érico? Hoje é a última, graças a Deus. Isso que os últimos serão os primeiros. Isso. Hoje tem avião, helicóptero. Tem até um ônibus aqui hoje, ó. É, isso é pra buscar os alunos da Buscar escola. a tropa. Ó o ônibus da escolinha passando aí, galera. Isso daqui é lá dos Estados Unidos. Brasil não é isso que não tem. É, não. Esse aqui tá uma bolinha vermelha aqui, pensei que era do Japão, você entendeu? E aí, como é que tá as coisas? Bom, Como é que graças foi a a semana? Deus. Tranquilo? Boa. Glória a Deus. Pessoal, vamos convidar aí o pessoal aí pra participar, ó. Vai no aviãozinho, então chama Daiane, Alcilene, Tassi, Franciane, Tawane, Gisele, Duda, Tati, Sheila. Esse telefone nem é meu, não, mas eu tô chamando até eu aqui, ó. Tá o Daniel Gonçalves aqui, ó. Eu sou doido, cara. Eu chamo é todo mundo, É, tá certo. E aí, semana que vem? Vamos. Semana que vem nós traz um assunto surpresa. Surpresa? Surpresa e E bom. E o povo pode ficar tranquilo que o pau vai quebrar. Vamos dizer outra dica. O pão vai ser quentinho? Vai. Ah, é. Nós tem lição lá de... Tem revista lá em casa, Daniel. Nesse Mensageiro da Paz, artigo histórico aqui, ó. Tem comentário bíblico aqui desde 1912. Então é coisa riquíssima. Coisa você entendeu? recente, mais ou menos. Vários Atualizada assuntos. mesmo. É coisa fina. Bom demais, benção demais. Vamos aguardar aqui um pouquinho o pessoal entrar, essa juventude aí que tá... Ô, gente, né, tem que melhorar essa turma aqui, né? Não, isso aí vocês não eles estão participando depois também. Então você está participando espiritualmente, né? Tem. Benção demais. Nós vamos guardar só um minutinho que a turma entrar aqui para dizer que a gente entrou. Que às vezes, como diz o outro, demora um prazinho para a turma visualizar lá. Você está entrando aí, está participando. Hoje nós temos participação especial. Jovem Carlos Mateus. Direto ali do São Vicente. Benção demais. Bom demais você estar aqui. Bom, quantas horas aí? Nós já está na nossa hora aqui já. Nós já vamos começar aqui já. Nós vamos fazer uma oração. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão participando agora com a gente. E os que, como diz o Eric, também depois vão estar participando, né? Pode estar. Que o Trevão noivou esse final de semana. Você viu, rapaz? Tá aí, ó. Tá aí aqueles aí que tá aí sem companheiro, sem uma canelinha aí, né? Ter fé, tem que ter fé. Né? Parabéns pro Trevão, pra Bruna. Deus abençoe muito esse casal e que eles possam, né? Ser bênção demais aí. Tá entrando aí, Alcilene, viu, Elcio? Fica dura na queda aí, ó. Tá vendo? Tem benção acontecendo aí, ó. Claudirene Amaral entrando aí, a Pâmela. Benção demais. Nós vamos fazer oração. E logo após eu quero dar a oportunidade para o Carlos Mateus estar fazendo a abertura dessa lição para nós hoje. Ele vai estar lendo o texto, né, passando qual que é a lição, qual que é o tema da lição e qual também é o texto áureo nosso. E eu vou estar dando a oportunidade dele aqui para estar junto com o Érica aqui hoje, para estar participando dessa aula com a gente. Nosso convidado especial aqui hoje. Papel e caneta na mão lá, viu, Daniel? Computador, tablet, iPod, iPad. Aí tem benção mesmo. Eu sou daqueles antigão ainda. Eu até era assim, mas só que agora eu estava escrevendo e depois eu não estava entendendo o que foi que eu escrevi. Passei tudo pro computador. Tá certo. Vamos orar? Queremos agradecer que antes da oração nós queremos agradecer nosso Deus pela oportunidade. Queremos agradecer nosso pastor El, pastor Mateus, pastor Jadir, pastor Peter de Jesus ali de Moema, pastor Túlio, né, todos os nossos obreiros aí. Deus abençoe a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos prosperar. Nós não podemos desanimar, não. A obra é... Jesus falou assim, ó, se tiver uma dificuldade lá, vocês param. Não para não, tá? Quem conhecer alguém aí, ó, que estiver querendo fazer pré-batismo, discipulado, toda segunda-feira, estou dando discipulado. É pelo WhatsApp, é facinho, a pessoa depois, quem quer, eu mando o vídeo, áudio depois, na verdade. Então, quem quiser participar aí, nós estamos à disposição. Parabéns ao cooperador Guilherme, fazendo um ótimo trabalho no grupo de intercessão. Ontem tivemos uma vigília aí, de meia hora aí, de meia-noite às 10. Essa semana vai ter novas propostas aí, né, de oração. E você que quer participar,
manda um toque em mim aqui. Fala assim, eu quero participar. Como é que é esse negócio desse grupo de intercessão aí? Nós marcamos horário para, né? Toda semana nós temos horário de oração. Então aí o Guilherme programa lá. Nós já estamos pensando, já até falei com ele, está aberto para fazer uma live de oração de novo, né? Foi bênção aquela lá, para nós ter o canal aberto aí, em nome de Jesus. E você que quer participar, entrar no grupo, manda lá um oi para mim aí, me fala aí que quer participar, manda para a Aline, manda para o Guilherme, manda para a Pâmela lá, que é bênção, irmãos. Nós temos que orar também, nós temos que aprender. O crente tem que comer arroz, mas tem que comer feijão, tem que comer uma carninha, tem que comer uma salada. Não é só uma coisa não, irmão. Nós temos que estudar, nós temos que orar, nós temos que nos relacionar, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que dizimar. Compartilhar, né? Temos que, né? É uma eucaristia. Exatamente, né? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esses projetos que o Senhor tem nos abençoado. Deus, levanta pessoas capazes, ó Pai, capazes de aprender, capazes de ensinar. E melhor ainda, Deus, capazes de executar esses aprendizados, ó Pai. Deus, o Senhor possa abençoar essa juventude, ó Deus. Que eles venham ter tempo, que eles venham ter alegria. Deus, o Senhor possa abençoar o presbítero Hélio, Carlos Mateus está aqui com a gente hoje. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que nós possamos ser canal de bênção em nome do Senhor Jesus. Que essa aula seja proveitosa para nós hoje. Deus, que o seu nome aqui seja glorificado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui, vem cá, Carlos. Deixar aqui. Já baixou aí? Já baixou para trás. Tecnológico. Está aqui nosso companheiro aqui. Eu vou passar a oportunidade para dar a inauguração da aula. Esse é meu amigo, fiel escudeiro. Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor. Lição hoje do dia 28 de junho. O título é Renovando a Aliança. O texto do dia é: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 24, versículo 31. Isso. Síntese. Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu eterno amor e cuidado. Texto bíblico, Josué capítulo 24, versículo 14 ao 21. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o, com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servirão vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estas grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aí, como já foi lido pelo cooperador Carlos Mateus, hoje estamos à última lição, Tempos de Conquista, do livro de Josué. O livro de Josué é um dos primeiros dos livros históricos
que antecedeu o período dos juízes. Como os irmãos sabem, perfeito na palavra de Deus só foi Cristo, o homem. Todos os outros tiveram falhas. Assim, Josué não preparou, não teve a eficácia de preparar um sucessor para o trono, ali para dirigir Israel. Por isso Israel caiu naquele período, no período dos juízes. Essa lição de hoje, irmãos, ela entra no último tópico dela, num período tão profundo, que eu seria um hipócrita se eu dissesse a vocês que com 15 horas palestrando em cima disso aqui, eu concluiria o assunto dessa lição. Então, como o tempo é breve, ainda que nós temos 40 minutos, eu vou tentar falar um pouco para os irmãos, e se os irmãos não pegar tudo, eu prometo que em outras ocasiões nós vamos finalizar. A introdução diz assim: depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para 2 assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuar a servir ao Senhor. Então nós vemos aqui, Carlos, que a história de Israel sempre havia reuniões, sempre havia sugestões, um método de motivação para que Israel não parasse e continuasse a avançar e a crescer. A segunda ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovasse um concerto com o Senhor. Josué, capítulo 24. Então, após ele entregar uma mensagem profética, futurística, escatológica, que ela estava ali bem ausente, aquelas conquistas que eles haveriam de fazer, tempos depois, meio aí de 700, 600 e tantos anos depois, houve a diáspora, os judeus foram dispersos, e lá agora, mais no final da Segunda Guerra Mundial, os judeus saíram do regime do governo otomano e veio cair na mão dos britânicos. E em 1948, após ali a Segunda Guerra Mundial, nós vemos que os judeus dão sequência a profecias como a de Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque Israel é vencedor. O Senhor é com Israel. Para nós cristãos, por exemplo, congregamos na Assembleia de Deus, Missão, que esses livrinhos aqui, ó, por exemplo, aqui o Mensageiro da Paz, Artigos Históricos, Daniel Bergonaving, quando eles fundaram o ministério, ali depois com Lawrence Woslon, Clímaco Asa Bueno, missionários que fundaram a AD Belo Horizonte, que com o passar do tempo chegou até aqui Bom Despacho e tal, esses missionários que vieram, Otto Nelson, que eram homens, Emílio Conde, o pioneiro do jornalismo pentecostal no Brasil, Lawrence Woslon, grandes homens, eles optaram em assembleia, ali em Natal, que o nosso ministério seria um ministério dispensacionalista, que o Senhor trabalharia com os tempos, as eras, de acordo com as profecias literais da palavra de Deus, e que, com o passar do tempo, ou melhor, reconhecendo Israel como um tratado em especial para Deus, um tratado em especial para com a igreja, e um tratado em especial para com os gentios. Então nós prega 3 povos, judeu, gentil e igreja. Hoje nós temos
esse aqui, pastor Abraão de Almeida, no livro Israel, Gog e o Anticristo, toda a história de Israel, desde a partida de Abraão do Irã, de Ur dos Caldeus, até a entrada da terra prometida, desde a entrada da terra prometida, conquistada por Josué, que foi parte sobre a liderança de Moisés, até que Josué assumiu o comando e foi juízes, os reis, os profetas, e veio o Mashiach, o Cristo na Brit Hadash, no Novo Testamento, avançando, e logo após entrou ali o período, os apóstolos, a era apostólica, a igreja medieval, a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja do arrebatamento, a que nós estamos, e o povo de Israel, em sua dispensação também, está seguindo rumo a essa terra. Então essa lição, irmãos, se eu fosse trabalhar essa introdução, Carlos, 40 minutos seria uma mixaria. Você entendeu? 40 minutos seria uma mixaria. Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar José, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Uai, presbítero, José tinha morrido, mas eles vinha. Alguns creem que a tribo de Manassés, os coatitas, alguns, e vinha trazendo os caixão, eles acreditam que eram essas tribos que traziam. O caixão, ali com os restos mortais de José, por toda aquela história, para ele ser sepultado na terra da promessa. E assim também é com a igreja e para com os judeus que converterem ao Cristo. Nenhuma parte da noiva ficará para trás. Quem já viu o que filme do resgate do soldado Ryan? Eu quero te dizer nesta manhã que o seu resgate é mais importante do que o do soldado Ryan. Nenhuma parte do corpo está bem relatada em Coríntios capítulo 15. Falo sem medo de errar e estou pronto para qualquer debate, para qualquer encontro aí, se quiser marcar. Nem uma parte da igreja ficará para trás. Teremos um corpo como o de Cristo, um corpo ignominioso, um corpo transformado, e seremos arrebatados e estaremos com o Senhor. Maranata, estamos rumo à terra prometida. Amém? Espiritualmente falando. No tópico 1, Josué reúne o povo em Siló. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar, e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. A Bíblia ela tem 3 formas de interpretação: literal, figurada e simbólica. Eles aguardavam uma Canaã material, uma Canaã tangível, uma Canaã visível, mas eles aqui não eram uma utopia, uma ilustração, quem me dera, não. Eles também já tinham, como Abraão falou da ressurreição, ele cria que se ele matasse Isaac, Deus era poderoso para transformar, e que um dia ele o veria novamente. Então quem lê Gênesis tem que entender Hebreus, tem que entender Apocalipse, etc. E a Bíblia vai se completando após si mesmo. Então ele já era idoso e ele viu que ele precisava advertir o povo, preparar o povo para que continuassem a jornada. Assim foi com Moisés, mas Deus não passa. Moisés também, com ele, foi assim. Nós vemos que ali uma certa feita aqui no livro de Números, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz assim, Moisés despiu Arão. Despiu de quê, presbítero? Das vestes sacerdotais. Amando de quem? De Deus. Porque a carreira de Arão estava no fim.
E Moisés despiu Arão e vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. E vendo toda a congregação que Arão era morto, choraram. Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. O que quer dizer esse versículo, presbítero? Ninguém é insubstituível. Então, se você fosse, o presbítero tem o dom para evangelizar. Não pense que se eu falar, eu não quero mais, que Deus não vai levantar alguém com capacidade para continuar a obra do Senhor, não. E Josué tinha essa consciência, porque essa fotografia a qual ele fazia aqui, ele não esperou o Senhor falar, vai lá e despe Arão e vista Eleazar. O dom não é nosso. O machado que lavrava aquela madeira ali na construção do templo ali da escola dos profetas em Reis, não era do profeta. O machado não é. Não desprezeis o dom de Deus que é em ti. O dom é de Deus, a obra é de Deus, o momento é de Deus. E ninguém é insubstituível. E Josué, graças a Deus, tinha essa consciência. Josué faz um discurso contundente. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse, quanto ao seu chamado, esforçai-vos. Por que ele falou esforçai-vos, Carlos? Porque ele sabia que ainda tinha algo para conquistar. Por exemplo, você estuda tal, ou Érico, eu conquistei, eu fiz esse curso aqui, fiz essa faculdade, estou trabalhando para o Estado hoje, estou tranquilo, estou estabilizado. Mas você está com quantos anos hoje? Um exemplo, eu tenho 18 anos. Aí eu vou e falo, não, esforça, porque você hoje tem 18. Mas quando você tiver 36, o dobro de hoje, estudando, adquirindo, você vai chegar mais além. Esforçai-vos. Assim também hoje, qualquer pergunta aí você pode comentar, viu? Fica à vontade. Esforçai-vos assim também hoje, num período de pandemia, num período em que o mundo está aflito. Qual que é o conselho do presbítero Érico? Qual que é o conselho da Uma de Bom para vocês hoje? Esforçai-vos. Tende bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Ainda temos muito a conquistar. Presbítero, mas o arrebatamento está à porta. Até que Jesus não arrebate a igreja, irmãos, nós vamos trabalhar na seara do Senhor, enquanto nós tiver força, enquanto nós tiver prazo e enquanto nós tiver tempo nesta terra. Não adianta nós falar, Jesus vai arrebatar a igreja, ai que o negócio está triste, ai porque está feio, ai porque o comércio vai fechar. Se nós for pôr isso na nossa cabeça, irmão, nós estamos retrocedendo. Então o que nós vamos fazer? Fazer uma introspectiva cristã. Fala, opa, eu sou cristão. De que modo eu posso ajudar? Compartilhando uma live. Não importa se é da Uma de Bom, se é da Assembleia do Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, do Recife, do Goiás, não importa, da Batista. Mandando um versículo bíblico para o seu amigo, no grupo da sua família. Faça alguma coisa. Alguém está esperando por você. Portanto, esforçai-vos. Josué capítulo 23, versículo 6. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Amém? O nosso inimigo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, caçando quem possa tragar. Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz,
por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Na semana passada eu falei sobre isso aqui, irmãos. Cuidado com os namoros. Nós que é crente é uma coisa. O cristão namorar com o mundo, irmãos, é o óleo e a água. Nunca vai dar certo. Vamos namorar aí, vamos casar, vamos adquirir famílias, mas dentro da nossa casa. Porque lá fora é laço, irmãos. Lá fora, o que eu digo aqui é uma expressão muito chula, mas ligeira e rasteira. Chuta que é macumba, irmãos. Fica dentro da sua casa. Fica dentro da sua igreja. Fica entre o seu povo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim, ora... 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 8 a 13, melhor dizendo, irmãos. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Não vos associeis com os que prostituem. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10 fala: não lavrai a terra com um boi e um cavalo no arado, porque não vai funcionar, irmãos. Os dois não têm a mesma compatibilidade de força e o mesmo senso para fazer o serviço. E Coríntios 6,14 disse, para não associeis a um jugo desigual. Então essa era um dos pedidos. Por quê, irmãos? Se um guerreiro de Israel casasse com uma mulher, vamos supor, Ciro Fenícia, com uma mulher indiana, daquela época, ela ia vir para o clã de Israel, trazendo costumes de seus povos, de outras linhagens, e ia dar o que, irmãos? Problema no final, na hora de fazer os afins no que o Senhor ordenava. Destrói aquela nação. Ah, não, você não vai destruir lá não, porque lá está meu pai, lá está minha mãe, a religião deles é aquela, tadinho, eles é muito boa pessoa. Então o Senhor falou, através de Josué, não associeis, não aceitassem casamentos mistos. 3. A justiça de Deus é implacável. O ponto 3 do ponto 1. Nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou-vos o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Bíblia, biblos, um livro, uma biblioteca com 66 livros. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, inspiradas por sábios e profetas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é longânimo. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus. Então a justiça de Deus, ela é implacável. Se ele falou, esforçai-vos, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Os discípulos ficaram tristes quando ele anunciou a sua partida. Ele falou, para onde iremos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Né? Não era isso que os discípulos falaram?
Jesus ali, em seus discursos, ele falou assim, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflição, eu venci. Ele falou assim, eu irei para o meu Pai, vos preparar a morada, para onde, em João 14, para onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, ele não nos deixou órfãos. Então, o Senhor, a sua justiça é implacável. Deus é o Deus que tem poder para dar a vida, poder para tirar a vida. Deus é o Deus que tem poder para levantar, mas também para abater. A despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia agora, não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Amém? Voz profética. Essa palavra, assim diz o Senhor, irmãos. Assim diz Hashem, assim diz o Eterno, assim diz Adonai, assim diz Elohim, assim diz Jeová, Tzakedeno, e outros demais nomes que o Eterno tem, que são muitos. Se eu for falar aqui, nós não perdemos tempo somente falando os nomes que o Senhor tem, para cada ocasião e em cada ponto da palavra de Deus. Hoje nós vemos essa expressão toda hora. Cuidado com o tal do celular, irmãos. Uma profetaiada danada que está aparecendo. Eis que eu vos digo, assim diz o Senhor, a praga vai vir, a praga vai acabar com tudo. Irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor. Nós temos que entender isso, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de escutar o presbítero no domingo, não, o bando é bom, não, mas pelo amor de Deus, para de dar ouvido a esse monte de lixo que está aí fora. Isso para mim é um monte de entulho. Isso é uma fossa ambulante, uma fossa falante. Pare, irmãos, de ficar entulhando essa cabeça, a praga vem, já está profetizado que virá. Mas Jesus falou, assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra para tentar os moradores. Então o Senhor nos garantiu que Ele nos livrará. Ele nos livrará. Ele nos garantiu. Então o que nós estamos sobrevivendo então no momento, presbítero, são princípios de dores. Mas ainda, irmão Carlos, não é o fim. Então, cuidado com esse assim diz o Senhor. O profeta Josué, ele preparou para dizer isso. Houve-se um memorial. Concluía a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa fariam. O povo aceitou de bom grado. Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erguiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué 24, 26. Por que, presbíteros, pegavam a pedra? É para assim, tipo assim, eu ponho essa pedra aqui, ó, debaixo de uma arvona bonita, grande. Aí eu estou passando, aí eu comecei a esquecer, eu vou olhar para a pedra e falei, o dia que eu pus aquela pedra ali, foi um memorial, para todas as vezes em que eu ver aquela pedra, eu lembrar que eu fiz um concerto com o Senhor naquele lugar. Israel fez um concerto com o Senhor naquele lugar. Então houve-se um memorial. Homens com frequência esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esqueceu, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Se eu não me engano, Malaquias 3,16 diz, há um memorial diante de Deus, a qual Ele escreve as nossas palavras, nossos atos, nossos efeitos. Há um memorial diante de Deus. Josué e Eleazar morrem. Vocês viram que eu li lá atrás, em Deuteronômio, ou melhor, em Números,
20, versículo 28, Números 20, 28, eu li lá, irmãos, que Arão foi despido para vestir a Eleazar. Agora que hoje nós já vemos o funeral de Eleazar, Josué, e juntamente ali foi sepultado os restos mortais de José. Mas todos partiram para a eternidade. Mas partiram, irmão Carlos, numa promessa. Todos partiram, mas partiram numa promessa. Quantos cultos fúnebres nós já fomos ao longo do nosso ministério, ao longo dessa jornada na terra. E todos partiram guerreando, acreditando que a parúcia, que o arrebatamento, que o aparecimento do Senhor seria naquele tempo. Mas eles partiram, mas partiram na esperança. E nós, juntamente com eles, todos eles que já se foram, 1 Coríntios capítulo 5 fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nas nuvens, e logo após o cortejo nupcial, parte-a para a festa das bodas do Cordeiro, enquanto a terra entra em uma terrível tribulação, em um colapso tenebroso, a qual o homem nunca viu e nem jamais haverá semelhante na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que viver, irmãos, de promessa. Havia aqui um senhor bilionário, o senhor Rockefeller, um dos homens mais ricos, Bill Gates, Rockefeller, os Bilderbergs, são pessoas que pensam, irmãos, que são eternas, os donos do mundo. O que cara lá, o dono da Apple, se eu não me engano, é esse. São pessoas, irmãos, que pensam assim, não, eu não preciso de nada, o dinheiro compra tudo, onde eu estou, se eu perder a metade da minha fortuna, eu não mexi com nada ainda, porque os meus bens e patrimônios cobrem tudo. Ilha em Dubai, ilha em Israel, ilha na Ásia, ilha para tudo quanto é canto do mundo. Eles não sabem nem o que faz mais de sua vida. Mas ninguém é insubstituível. Então, Eleazar e Josué morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José, o falecimento do sacerdote Eleazar, põe fim ao livro de Josué, encerrando de toda forma o magnânimo, um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Amém? Então, nossos pioneiros, eu sempre dou valor demais, irmãos, aos pioneiros, aos que foram antes de nós. Eu nunca esqueci, porque uma certa vez eu vi um pregador antigo falar: não se pode construir pontes para o futuro se nós não usarmos as pedras do passado. Amém, irmãos? Então, se eu estou aqui nessa live, é porque um dia um Daniel Berg e um Gunnar Wing enfrentou o touro lá no Amazonas, enfrentou o sucuri na travessia do rio Araguaia, enfrentou, irmãos, rio de piranha, sacerdotes assassinos que perseguiam a igreja. Nós vemos ali quando Gunnar Wing, com a sua filha morta no colo, viajou de Bragança a uma outra cidade, com a filha morta já vazando dejetos pelo seu corpo. Chegou numa cidade, o padre ali não quis sepultar a filha, porque ela era pagã, não era batizada ali na igreja romana, e eles partiram a pé mais ou menos de Bom Despacho a Nova Serrana até chegar em Bragança, aonde ali o sacerdote tentou barrar, mas o delegado da cidade era homem demais, falou: não, ela vai ser enterrada aqui. E Gunnar Wing orava, chorando, e falava: Senhor, porque o Senhor me tirou lá da Suécia e me trouxe para o Brasil para sofrer tanto assim? E ele começou a cantar: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca do leão. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Aleluia. Houve dessa partida aqui, irmãos, vamos resumindo aqui, porque igual eu falei, 15 horas de prazo era pouco. Houve uma partida de Josué. Eu não vou entrar nos telerins, que são os salmos que eram cantados. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Não vou entrar nos poéticos, que vai de Josué a Eclesiastes. Nós não vamos falar, irmãos, dos midrashins ali, dos profetas maiores aos profetas menores. Hoje eu vejo muitas pessoas criticar os judeus, os midrastes, os midrashins. Eu tenho até dó, sabe, irmão? Mas é mais profundo do que você imagina. Um salto para o futuro. O renascimento de uma nação. No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa a partir de 1930 a 1940. Primeiramente, presbítero, o que é a Palestina e Israel? É um lugar só. É uma nação só, nunca houve um Estado palestino, nunca houve uma bandeira palestina, nunca houve. O que houve ali então? Uma tomada. Ali existe uma briga proveniente de mentira. Por que mentira? Abraão, quando chegou no Egito, ele já chegou com mentira, falando que Sara era esposa dele. Estou falando aqui muito rápido, irmão, só para vocês pegar essa ponta aí, para vocês não esquecerem nunca mais. Porque o dia que nós tocar no assunto aqui, vocês já estão ligados o que é o problema. Então ele já chegou lá com mentira. Não, essa aqui, ela é minha irmã. Não, era esposa. E ele falando que era irmã. Mas de onde veio? Do Irã. Lá de Ur, lá do outro lado. Onde eles adoravam o sol. Já, irmãos, isso é profundo demais. Aí o que aconteceu? Aí o faraó viu que a Dona Maria era bonita demais. Falou, traz ela para cá, ué, pro meu reino. Aí levou tal. Aí o que ele fez? Ele deu presente. Falou, eu vou dar presente aqui pela sua irmã, porque ela é bonita, tal. E entre os presentes que foi pago por Sarai, quem que foi? Agar. Agar era uma escrava que dominava línguas. Agar era uma escrava que tinha habilidade em massagem. Agar era uma escrava que sabia colocar uma taça à mesa. Agar era uma escrava que sabia como conduzir os afazeres do lar para os funcionários. Ela era uma diaconisa. Ela sabia tudo. O que aconteceu então, presbítero? Ao longo dos anos, resumindo a história, Deus prometeu que daria a Abraão e a Sara um filho ainda ali na velhice. Mas Sara pôs o carro na frente dos bois. Pegou a escrava que eles ganhou de presente, depois Faraó descobriu que era mentira, não pegou os trem para trás, devolveu a mulher e pronto. Aí lá na frente ela pegou a escrava que eles tinham ganhado da mentira, a escrava de outra nação, egípcia para lá, pegou ela e falou, não, Abraão, então você fica com ela, que ela é a nossa ama, ela é o braço direito aqui, você pode ficar com ela. Abraão coabitou, manteve relação sexual com o fruto da mentira, o carro na frente dos bois, porque ela não acreditou na promessa, colocou ali, nasceu quem? Ismael. Aí nasceu Ismael, ai. Dias depois ali do nascimento de Ismael, o que aconteceu, presbítero? Deus voltou e deu a Isaac. A promessa foi cumprida ali com eles, com elevada idade. Aí vieram, ao longo do tempo, os ismaelitas, que hoje é aquele povo que cobra ali a Cisjordânia, os árabes, Arábia Saudita, e juntou aquele povo tudo ali, que está ali ao redor hoje. E Israel, após a derrubada do templo em 1970 por Tito,
houve-se uma diáspora, Israel foi expulso da terra dele, Jerusalém, obstáculo para a paz mundial. Esse aqui é pequenininho, viu, irmão? Esse aqui é só o fiote dos que eu tenho lá em casa. Então, Israel, obstáculo para a paz mundial. E os judeus foram dispersos. A profecia cumpriu. O vale de ossos secos, aí sim, o presbítero. Aí sim, irmão Carlos. Israel tornou um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel, ele via a situação que estava a nação naquela época, porque eles estavam em Quebar, as margens do rio Quebar, ali na Babilônia, ali naquelas regiões ali, e eles vendo como é que estava a nação lá. Mas ele já tinha uma profecia futurística que dizia: há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre a carne. Ezequiel 37, 14. Então esse derramar do Espírito, ele vai vir para os judeus no milênio, mas para a igreja ele vem em Atos 2. Ele, o Espírito Santo, ele está aqui hoje conosco. Ele que nos garante. É ele que nos garante, irmãos, o penhor da nossa tão bem-aventurada esperança e etc. Então houve o renascimento após o final. Teodoro Hell era um idealista e sonhador do ano de 1860. Ele começou a lutar, Teodoro Hell, um judeu, pelo renascimento do Estado de Israel. E ele veio ter. Portanto, no final da Segunda Guerra Mundial ali, os ossos de Theodor Herzl também foram deportados para ser enterrados em Israel, como os ossos de José. Viajou aquele período grandão para chegar lá na terra deles. Então, o retorno dos judeus à Terra Santa em 1947, porém, fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, a União no Tratado do Atlântico Norte, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva, que é o voto crucial, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e Palestina. Israel e Palestina em um só dia. David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a dependência do Estado de Israel. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Irmãos, presta atenção nessa leitura do profeta Isaías. Em um só dia houve a eleição e decretou nação, retornando às posses de Israel. Isaías 66, 8 diz: jamais ouviu tal coisa. Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez. Mas a filha de Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Quem era essa, irmão, a filha de Sião? Israel, a prometida. Então, os judeus ali, eles, desde da queda, pedra sobre pedra, o cerco de Massada, ali em 70 depois de Cristo, os judeus foram dispersos, mas em 1948, nessa eleição aqui, a qual foi presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel voltou a ser uma nação. Amém? Faraó egípcio, Herodes, queriam matar os bebês hebreus. Os povos árabes tendenciaram a destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus, mais uma vez, guardou seus filhos. Esse livro aqui, ó, o pastor Abraão de Almeida é pastor da nossa igreja. Hoje, talvez, por muitos, ele poderia ser criticado pelo que conta aqui. Ele é jornalista de guerra. Ele conta, na época, irmãos, os aviões eram semelhantes a essa aqui, ó. Eles usavam esse papaventinho na frente, motor V8, e era muito potente. Ele fazia mais ou menos cerca de 400 km por hora.
e Israel tinha poucos ainda. Era uma aeronave fraca, Israel tinha poucos. E esses países já eram veteranos e vinha como nuvens de gafanhoto contra Jerusalém, contra os israelitas. Mas quando os exércitos, a força aérea vinha para bater de frente, eles viam que o exército de Israel, os pilotos, aqui há relatos de pilotos nesse livro, da nossa igreja, da CPAD, há relatos de pilotos que os milagres eram grandes, que eles viam aeronaves estranhas que vinham contra eles com veemência, e eles batiam em retirada e voltavam para trás, e a força aérea de Israel bombardeava e detonava muitas aeronaves inimigas naquele dia. Então, na guerra do Yom Kippur, que quer dizer o dia do perdão, a vitória do Senhor, mais uma vez, foi para os judeus. E hoje lá tem a OLP, que é a Organização Liberdade da Palestina, que foi fundada por Yasser Arafat em 1967. Eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, a Síria e a Jordânia atacaram Israel, o qual, mais uma vez, sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Aqui conta também a história de um tanque de guerra que estava na colina de Golã, quando 2 paraquedistas de Israel desciam, um exército inteiro fugiu, porque jurou que viu centenas e centenas de aviões, bombardeios e centenas de homens que pulavam de paraquedas rumo ao lugar aonde eles estavam. Aleluia. E nós vemos que Israel está voltando, o vale está tendo vida. O vale está tendo vida. Então essa ULP, contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã, financiou a criação do grupo terrorista xiita e Hezbollah. Os xiitas existe o islamismo xiita e o islamismo radita. O xiita é o financiado lá pelos ayatolás, é os iranianos, e os raditas são aqueles islamismos mais tranquilos, que não ataca, que não agride, que aqui no Brasil até tem algumas mesquitas, eles ficam na deles, trabalham, produzem, vivem no nosso meio numa boa. Mas os xiitas não, irmãos. Eles têm uma frase lá, uma surra no Alcorão, eu tenho lá em casa o Alcorão também, que se lê assim em árabe, Dar Sarlan Huitrin Mambad, que significa, ide e matai os idólatras onde quer que os acheis. Portanto, nós vemos que no dia 11 de setembro, Osama Bin Laden atacou ali as torres gêmeas do World Trade Center e aquilo tudo veio ao pó. Presbítero, o que quer dizer a história secular com a história bíblica? O que tem a ver isso? Quer dizer que os mesmos inimigos que lutou contra Israel na antiga aliança, eles têm lutado contra o Estado judaico até os dias de hoje. Portanto, na grande tribulação, vocês veem que o cerco de Jerusalém, o fim de Israel para as nações é crucial. Esse tem que acabar. Os irmãos observam, vocês que é inteligente, eu estou falando aqui com gente que tem a mente aberta, compra um jornal, lê uma revista, vê lá um jornal de vez em quando na televisão e absorve. Quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, não estou fazendo aqui proselitismo político, mas os irmãos veem que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio na posse e propôs a Israel, ao Brasil, a mão para ajudar. Olha para vocês verem o mundo árabe, o que é que virou na hora. Ser o único, ele reconhece Jerusalém como capital, que nós vai parar de comprar frango de vocês, vai parar de comprar carne de vocês, vai parar de comprar boi, vai parar de comprar tudo. Aí o que acontece, irmãos? Automaticamente o mundo inteiro revoltou contra o Brasil, com a decisão de aceitar Jerusalém como a capital de Israel.
E no profeta Zacarias, no capítulo 14, diz que Jerusalém seria colocada como um cálice de tontear. Jerusalém seria colocada como um cálice de tontear. No profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação como esta? Então aqui renasceu o Estado sionista. E quando os judeus foram libertados por Roosevelt, por Churchill, no final ali tomou da mão dos alemães, a Força Aérea Judaica, juntamente com aviões norte-americanos, que era semelhante a esse aqui, irmãos, ó, o B-52, que é um avião de... Eu tenho coleção desses aviões lá em casa, e eu trouxe para vocês verem. Eles buscaram cerca de 450 voos, levando o resto dos 6 milhões de judeus que morreram, mas eles cumpriram o que Josué falou: esforçai-vos, porque vitórias ainda não teriam para eles. Depois de todos esses massacres, todas essas perseguições, eles se esforçaram, 450 aeronaves. E quando eles chegaram ali, no aeroporto improvisado, após andar 1.500 quilômetros, eles não tinham ônibus para atravessar com as crianças, com os idosos. Eles não tinham isso aqui, um ônibus, para andar 1.500 quilômetros, foi de a pé. Para pegar 1.450 voos desse aqui para voltar para Israel, quando eles viram os pássaros de aço, aqueles grandes aviões, eles falaram: não, nós não vamos entrar. Aí um rabino chamado Akiba Barcoba leu o que está em Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às janelas? Vem como nuvem, um avião grandão, voando. Como pombas, que queria dizer mansos, olhando nas janelas. Uma nuvem não tem janela. No momento em que eles louvaram isso, embarcavam, desceram Israel, eles cantaram: Heve Shalom Aleichem, Heve Shalom Aleichem, Heve Shalom Aleichem, Heve Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E eles fizeram a festa do Shavuot Halom naquele momento, irmãos. E eles comemoraram o Yom Kippur, o dia do perdão, fizeram grandes festas. Então Israel está triunfando, a igreja está triunfando, e nós temos que levar a mensagem de salvação aos gentios que ainda estão lá fora. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Perdoa aí, irmãos. Essa lição ela está sendo de uma forma resumidamente muito rápida. Então, amém, irmãos? Aguarda aí em 1 minuto para mim fazer a conclusão aqui. Fica na mesma live, daqui 1 minuto, não perde aí não, que eu vou fazer a conclusão aqui para nós já estarmos despedindo. Amém, irmãos? Eu garanto que a próxima não vai mais 5 minutos, não. Não vou atrasar vocês, não. Deus abençoe.
meu filho. Aleluia. Vai voltando aí, irmãos, para nós dar um resumo aqui, 5 minutos. A lição aqui ela é muito profunda. Então, 1 hora de prazo, 40 minutos, não dá nem para introdução, não. Mas, pela misericórdia, a gente vai fazendo o que pode. Amém, irmãos? Então, das intifadas, o ponto 3 do tópico 3, até o momento já aconteceram 7 intifadas. A palavra árabe significa agitação e levantes, ou revoltas e levantes. Então, sempre as nações, os povos, revoltaram contra o povo de Israel. Revoltaram contra o povo de Israel, revolta contra a igreja, revolta contra os cristãos. Nesse momento, lá na janela 1040, pode ter certeza que há centenas de crentes, centenas de pastores, missionários, missionárias que estão talvez até escondidos, ou que têm que fazer cultos escondidos pelo o grande número de perseguição que eles sofrem ali. Amém? A Cisjordânia, como eu falei, ela é lugar muito importante. É onde foi feito muito sacrifício na Bíblia. Em Siló, o tanque de Siloé, vários lugares. É tipo assim, é a parte sul do Brasil. Só que está ocupada hoje pelos povos árabes. E são territórios que fazem parte da geografia, da hidrografia de Israel. Então ali é uma contenda grande. Então nós temos que orar. Por isso a Bíblia fala, lá nos Salmos, orai pela paz de Jerusalém, para que paz e segurança há por trás dos muros das suas casas. Então, das intifadas até o momento, já aconteceu 7 intifadas. A palavra árabe significa agitação, então já sempre tem tido. E o que é o problema então, presbítero? Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. É um querendo a herança do outro. E nós vemos, e o que a igreja tem a ver com isso? Vamos lá para Mateus 24, versículo 2, ou melhor, isso, 24, 2, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não ver tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Quando isso aconteceu, presbítero? No ano 26, no dia 26 de setembro do ano de 70, não é de 1970, 70. No dia 26 de setembro de 70, o templo teve todas as pedras removidas. Por quê? Havia-se a lenda que havia ouro entre elas. Então, houve a promessa que o mundo, a igreja, os cristãos, a qual Cristo falou aqui nesse dia, durante a nossa caminhada na terra, haveria nação contra nação. Está tendo, irmãos? Fome, peste. Nós estamos vivendo aí a pandemia, peste, terremoto, em vários lugares. Aí no versículo 8 ele falou assim, mas todas essas coisas são princípios de dores. São princípios de dores. Aí lá na frente, irmãos, no versículo 32 do capítulo 24, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos botarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Foi o que Josué falou, o que Josué pregou, aconteceu, escatologicamente tem acontecido.
E nós estamos, irmãos, na geração, nós estamos no tempo, aguardando o Senhor a todo o momento. O presbítero então ia falar que é essa? Não. Nós temos que acreditar que Jesus vai voltar agora, a qualquer momento. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Sinais de Israel já está cumprindo tudo, irmão. Revolta contra Israel, revolta contra o povo judeu. Já está acontecendo tudo. As intifadas, os ataques lá, os ataques contra a igreja, os ataques contra a obra do Senhor. Então Israel é o relógio. Quando os irmãos vê que está pegando do lado de Israel, pensam, opa, Jesus está voltando. Porque até hoje, os mesmos cananeus, os mesmos amorreus, os gigarzeus, os perezeus, os ninivitas, aquela turma, está lá da mesma forma até hoje, irmão, atacando. Mas no passado eles atacou com lança e espada. Quando o Santos Dumont, né, criou a aviação e tal, eles criaram esses aviões antigos, mas teve um poder bélico terrivelmente. Esse aqui, irmãos, por exemplo, ele é mais moderno, ele foi usado na Guerra do Golfo em 1992, por aí, e algumas forças aéreas ainda tem deles até os dias de hoje. Hoje já existe o supersônico, que dá a volta na Terra 7 vezes e meia, a velocidade dele dentro de 1 hora. Eu estou falando aqui 1 hora porque eu não estou com bem certeza, mas eu acho que é menos. 7 vezes e meia a velocidade. Agora nem mais com piloto está tendo mais, agora está tendo é drone. O drone vem sem ninguém dentro, se ele for abatido, pronto, acabou só o drone. Mas se ele chegar até em determinado lugar, ele abate aonde ele quiser. Mas o que importa, irmãos, não é o poder bélico. O que importa não é carros e cavalo. Importa é o que o Eliseu falou ali com Geazi. Abra os seus olhos. Ele olhou e ele abriu os olhos e ele viu que ao redor dos montes de Israel, ao redor dos montes ali naquela peleja, havia carros e cavalos de fogo. Que maior é o que estava com eles do que o que estava lá fora no mundo. Eu digo para você também nessa manhã, maior é o que está com você, comigo, conosco, do que o que está aí fora no mundo nos assolando. Amém? Conclusão. Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas boas e más sobre a vida dos hebreus até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Amém? Deus nunca perdeu. Não se desespere. Ah, Deus não está me vendo, Deus sumiu. Ai, que problemada é essa? Não, ele nunca perdeu o controle. Vocês podem ter certeza que a atuação dele, a mão dele, a vontade permissiva dele está aí. Não adianta orar. Ai, que Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, larga de ser presunçoso só. Não adianta ficar, que generalizando as coisas, não. Admita que isso aí é uma profecia, uma praga que está assolando a terra, mas que a igreja está firme. Admita, pelo amor de Deus. Não fica só negando isso, não, irmãos. Fala a verdade, fala, isso é uma praga, isso é sinal, mas Jesus está conosco, a igreja está firme, a igreja está unida, a igreja está em combate e a igreja é vencedora em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem, eu te aguardo novamente nesse mesmo horário, mas com um novo assunto, amém? Que o Senhor abençoe você, a sua família, Deus vos abençoe. Irmão Carlos, ore por nós. Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Abençoe os que viram essa live e aprenderam um pouco mais da tua palavra. Abençoe os teus servos em todo o mundo. Abençoe os missionários que têm levado a tua palavra, Pai. Abençoe o teu povo. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito. Abençoe a cada um. Derrame graça, sabedoria, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém.